Olá, bem-vindos a mais uma web apresentação Inoma. Hoje nós vamos falar sobre como a tecnologia de vigilância IP pode ser uma fonte de negócios, principalmente para os provedores de acesso à internet. Bom, a Inoma é um distribuidor e assim os nossos clientes são as revendas e os integradores. Para nós, os provedores de acesso à internet também são integradores porque eles realizam a instalação lá no usuário final. A filosofia da Inoma como distribuidor é ajudar essas revendas, esses integradores, esses parceiros, a transformar as tecnologias em negócios. Para isso, nós temos o conhecimento técnico necessário, a gente tem profissionais que conhecem profundamente a tecnologia, não é apenas conhecer a parte comercial, e com isso a gente consegue ajudar esses nossos parceiros a entender o problema do cliente final, montar o projeto, mas também ajudamos no suporte técnico remoto, na hora da configuração, na hora da instalação. E a gente acha que esse nosso apoio é importante, principalmente nas primeiras oportunidades que os nossos parceiros vão estar trabalhando aí nos seus clientes finais. Bom, o objetivo dessa apresentação de hoje é dar o passo inicial nesse sentido em relação à tecnologia de vigilância IP, ou seja, transformar a tecnologia de vigilância IP em um negócio para os provedores de acesso à internet. Então, nós vamos dar aí algumas dicas importantes para quem quer começar a trabalhar esse tipo de oportunidade e principalmente mostrar como é que um provedor de acesso à internet pode aproveitar a sua estrutura para agregar valor, ou seja, como é que um provedor de acesso à internet pode fazer para se diferenciar em relação a uma empresa que só ofereça os equipamentos e a instalação. Bom, quais são os clientes típicos para esse tipo de solução? Aqui são apenas alguns exemplos, desde postos de gasolina, farmácias, até residências aí de alto padrão, grandes empresas. Qualquer empresa, qualquer localidade que tenha um patrimônio e queira proteger esse patrimônio, queira controlar as pessoas que estão passando por ali. Em especial, eu queria falar dos condomínios por uma razão interessante. A Inoma também oferece para os provedores de acesso à internet tecnologia de IP de SLAM. Ou seja, o condomínio pode ser um cliente especialmente interessante para os provedores, porque o provedor consegue oferecer o acesso à internet via ADSL usando o IP de SLAM, mas o provedor também consegue oferecer soluções de vigilância, de câmeras de monitoramento para o condomínio. Então, pode ser montado em um pacotinho bastante interessante para o caso dos condomínios. E aí pode ser tanto condomínio horizontal como vertical, em prédios ou realmente um conjunto aí de casas ou empresas. Pode ser um condomínio de residencial para moradores ou um condomínio de empresas, um condomínio corporativo. Tá? Em todos esses casos, o provedor pode oferecer o acesso à internet via DSL usando os pares de telefonia e também oferecer a solução de vigilância. Quais são as necessidades? Esses clientes, por que eles precisam de solução de vigilância? Eu acho que todo mundo sabe intuitivamente, só estou aqui só para dar uma relembrada, vai desde os casos mais típicos de roubo, assalto, prevenir o roubo, ou então identificar qual é o assaltante, como é que aconteceu o incidente, até coisas mais simples, como controlar os funcionários, verificar como é que está sendo feito o atendimento. Em especial, as soluções de vigilância IP têm uma facilidade interessante em gravar o áudio. Então, para essas tarefas de acompanhar, por exemplo, um atendimento, de saber exatamente o que aconteceu no caso de uma necessidade, tá? As câmeras de vigilância IP conseguem agregar muito facilmente essa parte de áudio, que realmente ajuda bastante nessas horas. E por falar em analógico digital, vamos fazer aqui então rapidamente uma comparação entre a tecnologia de câmeras analógicas e a tecnologia de câmeras IP. Quais são os benefícios
mais comuns em cada uma dessas duas tecnologias? Bom, o mundo analógico tem, sim, ainda hoje, o menor custo de aquisição. Repare que eu não estou falando ainda de custo de manutenção ou de instalação, porque aí a parte IP costuma até ser mais eficiente, ser mais barata. Mas realmente o custo das câmeras analógicas é mais baixo do que o das câmeras IPs na aquisição, na compra. E hoje você ainda tem ainda mais opções no mercado de câmeras analógicas, desde aquelas pequenininhas de elevador que custam R$ 100 aí na Santa Efigênia em São Paulo, até as câmeras com zoom óptico de quase 100 vezes para aplicações mais sofisticadas. Então, toda uma variação nessa gama de câmeras, o mundo analógico tem uma variação maior. Tá? O mundo IP está alcançando, está chegando lá, mas ainda não tem essas características. Agora, o mundo IP tem algumas vantagens que eu acho que sim superam essas vantagens que o mundo analógico tem hoje. O mundo IP é bem mais simples de instalar e consigo com mais opções de tecnologia de comunicação. Só um exemplo básico: rede sem fio, wireless, comunicação, por exemplo, de rádio ponto a ponto. No mundo IP é muito fácil eu colocar uma quantidade de câmeras num ponto A, uma quantidade de câmeras num ponto B e fazer um link de rádio entre esses dois pontos e um lado gravar as imagens do outro, por exemplo. Isso é muito difícil no mundo analógico, mas no mundo IP é tranquilo. Fibra ótica, o próprio ADSL, a internet, o, obviamente o cabo, o TP. Então, tudo no mundo IP facilita o processo de instalação. Lembrando que hoje muitas empresas já têm uma rede Ethernet, então instalar câmeras IPs nessas empresas é basicamente aproveitar o cabeamento que já existe. No mundo IP não existe interferência, então a distância do cabo não atrapalha. Então você tem uma qualidade de imagem melhor. O mundo IP, o mundo Ethernet, tem várias opções de redundância, protocolos. É muito fácil no mundo IP você, por exemplo, ligar o ponto A ao ponto B por dois caminhos diferentes, por exemplo, uma fibra e um cabo UTP ou duas fibras, dando aí maior confiabilidade na comunicação. Tá? Como eu também falei, o mundo IP tem o áudio integrado de maneira mais simples. E tem mais um detalhe também que a gente vai falar daqui a pouquinho, é sobre a interatividade. No mundo IP, eu consigo ligar coisas nas câmeras. Que coisas? Por exemplo, uma luz, a iluminação de uma sala, um alarme, uma campainha, abrir uma porta. Então, eu remotamente acessando a câmera, consigo, através de um clique na, na, no programa de gerenciamento da câmera, eu consigo acionar uma porta remota, eu consigo ligar uma iluminação. Então, eu consigo, dentro da câmera, ter um mecanismo para ligar coisas externas. Tá? Então, isso tem várias aplicações, como por exemplo, tem um lugar remoto, eu preciso monitorar ali de vez em quando, então eu posso querer ligar a iluminação. Então, eu remotamente ligo a iluminação, vejo com a câmera, desligo a iluminação, tudo isso estando a quilômetros e quilômetros de distância. Eu posso usar uma câmera para abrir um portão. Chega uma pessoa, a câmera que tem detecção de movimento percebe, avisa um operador. Como a câmera tem áudio, existem hoje câmeras de áudio full duplex que você consegue falar e escutar. O operador conversa com quem chegou e aí, se ele quiser autorizar, o operador abre remotamente a porta que está ali na frente da pessoa. Tá? Então, tudo isso são benefícios, todas são inteligências que as soluções de câmera IP possuem em relação ao mundo analógico. Porém, existe um outro problema, uma outra questão onde o mundo IP tem uma vantagem muito interessante: o roubo das gravações. É muito comum, principalmente quando existe funcionário envolvido no roubo, no assalto, que as imagens sejam também roubadas. Tá? E esse é o pior tipo de assalto, esse é o pior tipo de roubo, aquele que causa maior prejuízo, que é quando um ex-funcionário, ou mesmo até um atual funcionário, está dentro está envolvido no roubo, está envolvido no assalto, porque esse funcionário não só sabe onde está o sistema de gravação, mas também sabe quais são as coisas de valor, sabe como funciona a empresa. Então, os ladrões entram,
fazem aquela varredura geral na empresa ou na casa e levam embora a imagem. Eu até brinco, né? Provavelmente quando chegam em casa eles se reúnem para fazer aí um benchmarking aí, para fazer uma avaliação de quem fez corpo mole, quem atuou bem, como melhorar no próximo assalto, né? Porque tá tudo ali, do bonitinho, no sistema de gravação que eles roubaram.